Oi, meus amores, tudo bem? Estamos aqui, firme e forte. Gente, finalmente eu tirei um tempo para tirar aquelas dúvidas da lista objetiva que eu passei para vocês fazerem nas férias. Tamo aí, esqueci não. Falei para vocês que eu ia fazer horas. Pessoal, então é o seguinte, deixa eu ver se essa iluminação tem reflexo no meu óculos aqui, gente. Ah, não. Peraí. Assim fica meio escurinho, assim fica com reflexo. Eu prefiro com claridade, gente, mesmo com reflexo. Então vamos lá. Seguinte, pessoal, vou dividir com vocês a lista para vocês poderem se lembrar das questões, fechou? Olha, quem ainda tiver dúvida em alguma dessas questões, me avise, tá bom? Eu vou fazer as questões 6, 7, 13 e 19 que me foram pedidas. Eu tenho certeza que uma outra pessoa me pediu, mas eu ainda não consegui localizar. Então, você que pediu, manda de novo, eu vou providenciar, fechou? Questão 6. Tem duas capas de revista, né? As duas da Galileu. Notem que você tem nas duas linguagem verbal e não verbal, e nas duas você tem elementos de interlocução. Você não decide, turbine sua memória, né? Então você tem a conversa. Isso faz com que você fique em dúvida entre as alternativas A e B. Por quê? Como a da questão diz, para atingir o objetivo de persuadir o interlocutor a adquirir a revista, destaca-se a estratégia de empregar frases que estabelecem um diálogo entre revista e possíveis leitores, indiscutivelmente verdadeira, inclusive uma das marcas da função apelativa da linguagem. Não lembrava disso, Fabi? Então lembre-se, marcas de interlocução, verbos no imperativo, são pistas de função apelativa. E o comando da questão usou o verbo persuadir. Então pronto, fechou. Fabi, por que não pode ser a B? Associação entre linguagem verbal e visual, se você mesma disse que elas estão aí. Porque não era para causar empatia, tá certo? Então, a linguagem verbal e visual é para chamar a atenção e, como o próprio comando da questão disse, é para poder o quê? Convencer o leitor, né? Então, o objetivo dela, a finalidade dela não é causar a empatia. Lembrando que a empatia é me colocar no lugar do outro, tá certo? É isso aí. Fabi, pode eliminar as demais? Vamos aproveitar? C, linguagem formal. Turbine é linguagem informal, letra C está fora. Questionamentos não aparecem no texto. Distribuição clara e subjetiva dos conteúdos, ela não é subjetiva, certo? Então é isso. E mesmo conteúdos no plural, né, gente? A gente sabe que a capa traz alguns conteúdos e não todos os conteúdos. É isso aí. A questão 7, que também foi pedida, também tem como gabarito a letra A, mas para que você chegasse a essa resposta, seria importante que você soubesse que a palavra careta, lá pela década de 80, ela era entendida como sinônimo de antiquado, de ultrapassado. Então, quando você falava que uma pessoa era careta, quer dizer que ela era, né, outro sinônimo era quadrado, né, a pessoa era quadrada, ela era uma pessoa antiquada, presa ao passado, às tradições e comportamentos já tradicionais, já enraizados. E aí ele diz, fumar é careta, ou seja, é algo antiquado, é algo fora de moda. E aí ele coloca careta no outro sentido, que é de fazer uma cara feia, né, de trabalhar uma expressão feia, tá certo? Por isso, polissemia, o duplo sentido da expressão careta para transmitir a ideia que se pretende veicular. Fabi, por que não pode ser escolha temática do cartaz, cujo texto configura uma ordem? Por causa da palavra ordem, eu não tenho um imperativo. Exploração da personificação. Na verdade, o palhaço é uma pessoa, né? É uma pessoa fantasiada, mas é uma pessoa, então não há personificação. Personificação consiste em atribuir ações humanas a seres que não são humanos, então atribuir ações vivas a seres que não são vivos, atribuições humanas a seres que são animais. Uso da ironia. Não existe ironia. Na oposição imposta entre a seriedade do tema e a fisionomia descontraída, né? Então, na verdade, ele não está sendo irônico ao fazer isso, né? Ele está sendo crítico apenas. Lembrando que a ironia, ela é sim um tipo de oposição, mas que não se vê aí dentro do texto. Pela criação de um texto de sátira à postura dos fumantes. Bom, a aproximação entre D e E já seria o suficiente para eliminar as duas, correto? Aí, além disso, né, a letra E fala que não possui autonomia para abandonar o vício. A questão passa a ter uma subjetividade, né? A pessoa está dizendo que não tem autonomia. Então, questões 6 e 7 tem como gabarito a letra A, já explicadas.
Questão 13 também tem gabarito A, gente. A questão 13 é aquela das capas de revista Época e Veja, ambas explorando uma imagem que foi símbolo da tragédia no Haiti em 2010. Gente, você tem dúvida que essa pessoa está morta por debaixo desses escombros? Não tem dúvida, certo? A mão é uma parte do tudo. Quando nós vemos aquela clássica representação no pé com etiqueta, a gente sabe que é um defunto, correto? Então você tem o quê? Metonímia, processo metonímico. Por quê? Em vez de mostrar o corpo morto, que seria ainda mais ofensivo, que seria ainda mais chocante, ainda mais impactante e poderia ter problemas éticos, ele me mostra apenas o quê? A mão. Mas a mão já indica que há ali uma pessoa morta, correto? Então vejamos o seguinte. Em ambas as capas, procura-se impactar o leitor por meio do processo metonímico. Fabi, por que não é uma metáfora? Gente, a pessoa, não é como se a pessoa estivesse morta, ela está morta, tá bom? Embora a imagem seja a mesma nas duas capas, ela promove sentidos diferentes? Não, porque nas duas o sentido é de morte. Nas expressões que constroem os títulos, destacam-se os elementos de tempo e espaço. Nos escombros do Haiti, eu não tenho elemento tempo, eu só tenho elemento espaço. D. Ao comparar as duas capas, é possível perceber uma contradição de informações, não uma contradição. Nas duas revistas, promoveu-se uma forma de desrespeito às vítimas, essa pode ser a sua opinião, mas não dá para afirmar isso, correto? Lembrando que para a gente defender um item, a gente tem que ter como provar, né? Então, o que pode ser desrespeitoso para uma pessoa pode não ser desrespeitoso para outra, já que a gente não tem a imagem clara, né, da vítima. Continuando, 19. A gente tem, né, um texto que é do Luiz Fernando Veríssimo, O Primeiro Homem, e aí o comando da questão diz: a crônica é um gênero textual que explora a variedade informal da língua, uma vez que o diálogo é a estratégia mais comumente empregada. A sinale alternativa é que faz uso dessa variedade linguística. Gente, eu quero que vocês observem o seguinte. Nós temos, na letra A, o primeiro homem que entrar por aquela porta. B, sujo também não. C, desta distância não se vê unha. Fosse ele, D, né? Fosse ele quem fosse, dentro dos parâmetros combinados. E, entraria naquele bar e casaria com a primeira mulher que lhe desse bola. Reparem que todos os itens, eles se encaixam numa linguagem mais informal do que formal, né? Então, assim, não são... nós não temos na crônica um texto que é marcado pela formalidade linguística. Só que vocês também devem lembrar que existem níveis linguísticos. Então, existe o mais formal e o menos formal, o mais informal e o menos informal. Então, o maior indício de informalidade desse texto está em não lhe dar bola. Porque, repare, o primeiro homem que entrar por aquela porta, literal. Sujo também não, literal. Desta distância não se vê unha. É literal. Você não vê se as unhas estão limpas, você não vê se a pessoa está limpa. Fosse ele quem fosse dentro dos parâmetros combinados. Parâmetro até elegante, né? Não um termo até sofisticado. Entraria naquele bar e casaria com a primeira mulher que lhe desse bola. Até lhe desse moral já seria coloquial. Lhe desse bola, mais coloquial ainda, né? Além disso, é uma expressão idiomática em uso metafórico. É isso. Eu espero que tenha sido clara e qualquer dúvida, insisto, voltem a me procurar. Eu sou enroladinha, mas eu apareço. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus.